Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo da nossa série HTML para iniciantes, dessa vez trazendo o assunto atributos, e essa é a nossa 7ª aula. Bom, primeiramente, eu gostaria de passar para você o que seria um atributo. O atributo, ele nada mais é do que uma característica que uma tag possui. Pode ser uma característica, pode ser mais características, né? Normalmente essas características elas têm uma relação com os objetos do mundo real, como por exemplo, a altura, a largura, o tamanho, a cor. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e eu vou trazer alguns exemplos bem práticos para você usar. Então, primeiramente, nós vamos começar colocando aqui a nossa sintaxe básica. Para isso, nós vamos em linguagem. Logo em seguida, você vai colocar em H. E para finalizar, você clica em HTML. E aí você vai desenvolver a sua sintaxe básica. E daqui a pouquinho a gente começa a falar um pouco mais sobre os atributos. Então, eu vou deixar como título atributos. Eu vou começar com a tag H1. Então, como eu estava falando lá no comecinho do nosso vídeo, os atributos, eles são elementos que mudam a característica da tag, né? Em que sentido? Por exemplo, quando você tem um objeto do mundo real, vou colocar aqui como se fosse um comentário. Vou colocar aqui, ó. Então você tem, por exemplo, um objeto. Esse objeto no mundo real, ele possui um nome. Isso pode ser um atributo desse objeto, tá? Esse objeto ele pode possuir uma largura, pode possuir uma altura. Então, tudo isso, vou colocar aqui, ó, nome, largura, altura, um peso, uma cor. Ou seja, no mundo real, os atributos, eles normalmente atribuem uma característica a um objeto, né? Tem muita gente que chama esses atributos de propriedades. Colocando aqui um outro exemplo. Imagine uma pessoa. Uma pessoa, ela tem quais atributos? O nome dela é um atributo, né? O que mais que ela possui? Ela possui uma altura, ela possui um peso. Essa pessoa também pode possuir uma cor. E essa pessoa pode possuir muito mais, né? Ela pode possuir uma identificação, né? Ela pode ter um apelido, enfim. No mundo real, os atributos, né, podem ser aplicados dessa forma. Então, se eu tenho uma pessoa, os atributos que pertencem a essa pessoa são o nome dela, a altura, o peso, a cor e tantas outras características que definem essa pessoa. No caso da linguagem HTML, os atributos eles têm esse sentido também. Vamos pegar como exemplo, deixa eu tirar esses comentários aqui. Vamos pegar como exemplo a tag H1. A tag H1 ela possui o atributo chamado de alinhamento. Então, olha só como é que eu posso colocar um atributo nas tags HTML. Eu inicio a tag, veja que eu comecei aqui a tag H1. Eu dei um espaço, coloquei o nome do atributo. Esse atributo é um atributo de alinhamento, né? Praticamente as tags de título e de parágrafo possuem esse atributo, né? E aí, depois que eu coloquei o nome do atributo, eu coloco o sinal de igual e abro aspas. Aqui dentro das aspas eu coloco os valores que esses atributos vão possuir. Então, voltando para o nosso exemplo dos objetos do mundo real. Veja só. Bom, novamente, vou me reportar a pessoa. Então, uma pessoa ela possui um nome, certo? Uma pessoa possui, por exemplo, uma altura. Uma pessoa possui um peso. Então, no caso, no mundo real, o atributo nome, né? Ele pode ter o seguinte valor, pode ser Fábio, que é o meu nome, pode ser Marcos, pode ser Brandon, enfim, pode ser qualquer nome, tá bom? Então esses valores que eu estou passando,
né? São os valores que esses atributos possuirão. Então eu vou deixar assim, por exemplo, eu vou deixar aqui Fábio. O atributo altura vai ter o valor 1,80, tá? O atributo peso vai ser 74. Então, no mundo real, quando a gente quer atribuir um valor, a gente faz assim, né? Qual é o nome da pessoa? O nome da pessoa é Fábio. Qual é a altura dessa pessoa? A altura dela é 1,80. Qual é o peso dessa pessoa? 74. Ok. Isso daqui é no mundo real, né? Então você olha para as pessoas e você fica imaginando isso, né? Qual é o nome da pessoa, né? Qual é a altura que essa pessoa tem? Qual o peso que essa pessoa ela possui? No caso da linguagem HTML, os atributos eles têm um nome que identifica eles, tá bom? Então esse aqui é o nome do atributo que eu estou usando, chamado de alinhamento. E depois que eu coloquei o sinal de igual e abri aspas, aqui dentro eu coloco o valor que esse atributo vai ter. Então, quais são os valores possíveis para esse atributo de alinhamento? Os valores são o left, eu vou deixar aqui por enquanto, vou colocar um título, título 1, alinhado à esquerda, tá ok? Bom, vou duplicar isso daqui. Eu coloquei aqui mais um título, esse daqui vai estar alinhado, ou estará alinhado no centro. Então esse é o valor que eu estou passando para esse atributo. Esse nosso segundo título, ele estará alinhado no centro. Título 1 alinhado ao centro. Duplicar mais uma vez. Esse nosso terceiro título, ele será alinhado à direita. Então título 1 alinhado à direita. Só um momento. Duplicar pela última vez. E vamos colocar aqui o nosso último valor para o atributo alinhamento. Então, justify. Esse daqui é o nosso último valor para esse atributo de alinhamento. Então, título 1 alinhado ou com alinhamento justificado. Deixa eu pausar isso aqui só um pouquinho, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto para dar uma continuidade. Prontinho, voltando para o nosso vídeo, vamos dar uma continuidade apenas para poder exibir esses títulos. Então, só recapitulando, nós fizemos o seguinte. Nós criamos aqui um título e utilizamos o atributo alinhamento, tá? Coloca assim, ó, align. Olha, no final, GN, tá bom? Os valores possíveis são left, center, right e justify, né? O primeiro é para alinhar à esquerda, o segundo ao centro, o terceiro à direita, o quarto, justify, é para você utilizar o alinhamento justificado. Ele faz uma distribuição entre as margens de um documento ou entre as margens do seu navegador. Então vamos salvar esse nosso primeiro arquivo, onde estamos falando sobre atributos, apertando Ctrl S e logo em seguida nós vamos visualizar isso aqui com o Google Chrome. Então vou colocar aqui, ó, atributo p1.html. Então está salvo ali. Inclusive coloquei o nome errado, mas beleza. Então vamos abrir esse nosso arquivo, 2 cliques em cima dele. E vamos ver como é que ficou aqui, como é que ficaram os nossos títulos. Olha só, o primeiro ficou alinhado à esquerda, o segundo ao centro, o terceiro à direita e o quarto título ficou justificado, tá bom? Vou colocar aqui um parágrafo também, só para complementar esse vídeo. Então, embaixo do nosso primeiro título, eu vou colocar aqui, ó, P de parágrafo, align. O parágrafo também possui o atributo alinhamento, com esses 4 valores. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, esse parágrafo ficará alinhado à esquerda. Vou colocar um texto aqui qualquer, né? Parágrafo com alinhamento através do atributo align. Este
colocar um BR aqui. Como nós já sabemos utilizar um pouquinho das tags HTML, já sabemos qual é a função do BR, né? Então, este, por sua vez, possui os seguintes valores: left, right, center e justify. Esses são os valores possíveis para o nosso atributo align, de alinhamento. Vou copiar esse parágrafo aqui. Então eu seleciono esse parágrafo inteiro, Ctrl C, copia, venho depois do nosso título 1, dou Enter para ganhar um espaço aqui embaixo, Ctrl V para poder colar o nosso parágrafo. E aqui eu modifico o valor. Ao invés de left, eu coloco center. E depois do nosso... Deixa eu dar mais um espaço aqui para não ficar confuso. Depois do nosso título número 3, eu colo mais uma vez o parágrafo e modifico aqui o valor. Vou colocar right também. Darei mais um espaço. Depois do nosso quarto título, eu vou colocar aqui um parágrafo também. E aí o valor vai ser justify, né? Seguindo aqui o título, né? Então eu coloquei um parágrafo alinhado à esquerda para fazer como eu fiz com o título. Aqui embaixo eu fiz ao centro, tá vendo? Aqui à direita e aqui justificado, né? Então, Ctrl S para poder salvar esse arquivo. Eu volto para o navegador e aperto F5. Então aí está. O nosso parágrafo também pode receber o atributo alinhamento. Veja como ficou, alinhado à esquerda, alinhado ao centro e alinhado à direita, como também alinhado com o justificado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido. Eu tentei passar da forma mais simples possível, tá, pessoal? Deixei aqui até comentado, fazendo uma comparação com objetos do mundo real, para tentar deixar bem tranquilo, para você poder entender o que são os atributos aqui na linguagem HTML. Agora nós sabemos que os atributos, eles são características que podem modificar, né, tanto o posicionamento como o tamanho, né, de um título, de um parágrafo, e mais para frente nós vamos ver outras aplicações desses atributos. Nós conheceremos muito mais atributos ainda, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo, tá legal? Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu joinha e comente o vídeo. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ou melhor, se inscreva no meu canal e recomende também esse canal para o seu amigo, para que ele possa acompanhar as nossas videoaulas também. Obrigado pela sua atenção mais uma vez, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.